Obviamente, intensidade principalmente para uma manhã poderosa. Bom dia, bom dia. Talvez para alguém já seja tarde. Hoje vamos analisar muita coisa. Há ótimas notícias sobre os poderosos que roubaram e se aproveitaram estarem sendo libertados, o que considero maravilhoso. E para o povo, o que sobra? Mais anos de guerra, foi o que Budana disse. Antes de começarmos, por favor, inscreva-se no canal. Então vamos lá, assistam. Logo no início vou mostrar um vídeo para vocês, chamado Em Casa é Melhor. Lembram, né? Onde para os ucranianos no exterior, passam vídeos mostrando como é bom estar em casa. A comida é gostosa, o sol brilha, as pessoas são tão gentis, e aí essas pessoas gentis arrastam seus próprios compatriotas para as vans. E nesse vídeo, os agentes de mobilização atiram em cidadãos comuns. Parece que é uma guerra civil, não tem outra explicação. No final, a mulher, o marido, o homem que foi levado, cai no chão e esses caçadores de gente vão embora. O vídeo completo pode ser assistido no meu canal. Tem muita coisa pesada lá, por isso o YouTube não aprova esse tipo de conteúdo. Aqui está o link. Acesse o canal apontando a câmera do seu celular ou tablet para este código QR. Se você está me assistindo pelo tablet ou smartphone, tem um link direto para o canal do Telegram na descrição do vídeo. E quais são as boas notícias? Lembram daquele ministério, o Ministério da Unidade da Ucrânia, quando planejavam unir quem estava dentro do país e quem estava fora, para que, como irmãos e irmãs, todos juntos seguissem para o mesmo objetivo, não é? Tudo isso se chamava Mined. Me desculpem, não fui eu que inventei, a nomeação lá na Ucrânia é ótima, simplesmente pontos eletrônicos e pontos, esse tal de Mined, enfim, tem muita coisa assim por lá, mas sou ainda mais indecente. Então, olhando para essa pessoa maravilhosa, imediatamente sentimos orgulho desse patriota. Do nosso lado, vão remover a tornozeleira eletrônica, todas as restrições acabaram. Lembro que ele foi acusado de ter pegado um dinheirinho lá e não foi pouco. Por exemplo, essa construção de belas casas para os cidadãos. Ou seja, para aqueles que precisam ser cidadãos. Ou seja, aqui temos Ermak, o próprio Chernisha, aliás ele é compadre do Zelensky, e mais algumas pessoas maravilhosas. Bem, agora, ao que parece, tudo simplesmente sumiu. Como se sabe, não há corrupção na Ucrânia. Por isso o juiz de instrução decidiu não prorrogar a obrigação de Alexei Chernyshев usar a tornozeleira eletrônica, e em breve ela será retirada. Acho que isso é bom. Mas ele ainda terá que informar sobre mudanças de residência e trabalho, comparecer ao investigador e ao promotor. Lá também tem compadre, irmão e cunhado. Acho que pode ir, não diretamente a ele, mas em um restaurante. Quando você começa a beber com algum deles, começa a relatar a cada nova dose onde está se deslocando, de qual resort para qual outro. Olha, a interação entre os cidadãos e o Estado está em alto nível. É realmente um país no smartphone, um governo digital, isso é muito bom. E depois o que mais temos? Tem também isso. Se você se lembra, o ministro das Relações Exteriores Kuleba, que estragou a vida de todos os ucranianos no exterior, ou pelo menos da maioria. Proibiu a emissão de documentos como passaportes no exterior, a prestação de serviços notariais e a prestação de outros serviços. Agora isso parece que foi retomado, mas antes não tinha nada de bom, e muitas pessoas passaram a amá-lo sinceramente. Agora esse também é uma pessoa maravilhosa. Diz que a corrupção no país não é algo assustador, e cita como exemplo um país excelente. Como você acha? Que país pode ser dado como exemplo para a Ucrânia, para dizer, olha, naquele país tudo está indo bem, e aqui também vai ser assim? Você errou. Não é a Suíça, nem a França, nem mesmo os Estados Unidos ou Israel, é a Índia. Índia Kuleba, deixa eu mostrar um vídeo. Sinceramente, não sei mais o que Kuleba precisa fazer. Para ser ainda mais estranho, ele e a esposa entrevistam um ao outro, falando sobre várias coisas. Por exemplo, como a esposa dele contou que ela é dona de uma loja de produtos íntimos e disse que existem alguns produtos íntimos com aquecimento. Por isso, já que no inverno faz frio, dá para se cercar desses produtos e se aquecer. E ela contou isso totalmente séria. Depois o próprio ex-ministro contou que não era hora de ir a restaurantes. Isso foi quando ele ainda era ministro, na época em que o demitiram. Em seguida, ele viajou pelo oeste da Ucrânia, promovendo restaurantes de diversas vovós paraçocas,
e elogiando seus acaras com creme de leite. E agora a Índia, aqui realmente não tenho palavras, só dá para ouvir. De um lado está sentado um cidadão de chapéu, do outro um cidadão sem chapéu, e eles estão conversando amigavelmente. Por exemplo, olho para a Índia. Roubam, é assustador. Para nós isso é corrupção terrorista. Posso listar coisas do país só para exemplificar. É realmente extraordinário. Kuleba dá um exemplo claro para seus concidadãos. Claro, em um país corrupto de baixo até o topo, nada é resolvido como deveria. A legislação é tão confusa, tão regulada, que eles mesmos lá simplesmente reclamam. Poderíamos ser como a China se tivéssemos corrigido nossos erros. Mas apesar disso, apesar de tudo, um país profundamente corrupto hoje é um dos mais ricos e mais ao norte. Um dos países mais ricos... Um dos mais influentes, sinceramente, não sei onde fica. O Paquistão deve ser ainda mais rico, e o Afeganistão aparenta liderar o mundo. Eu não sei quem preparou as listas e os rankings para Kuleba, se foi ele mesmo ou se ele tem, qual é, na verdade, o mecanismo de busca de informações para os poderosos. Mas se algo assim é apresentado também para Zelensky, não é de se surpreender que aconteça o que está acontecendo, porque usar a Índia como exemplo para a Ucrânia, além disso, ao dizer temos corrupção, mas não é tão grave. Eles são ricos, e tudo bem se ele tivesse dito, sei lá, os Estados Unidos ou a França, ou na pior das hipóteses a Bulgária, mas não, é a Índia. Pois é, né? Queria perguntar o que vocês estão fumando aí, mas não vou perguntar o que vocês estão fumando, porque não me interessa. Já está tudo claro. Quando criança, se eu tirava nota ruim, às vezes dizia: a Masha, o Sasha, o Petya tiraram notas piores. Meus pais respondiam: talvez devesse se espelhar em quem tira notas melhores. Olha só, o que o Jora, o Goga, o Vassia tiraram? Eles provavelmente tiraram nota máxima. Eu estudava pelo sistema de 5 pontos, por mais estranho que pareça, e eles observavam quem tirava 2 ou 3. O Kuleba faz o mesmo. Ou seja, veja só, a Ucrânia está mal, mas lá está ainda pior, mas pelo menos eles são ricos. Como é isso tudo? Vamos fazer um sistema de castas, embora, por que deveríamos fazer um sistema de castas? Observamos que a Ucrânia possui um sistema de castas há anos. Funcionários públicos, militares, quem mais? Temos também cidadãos comuns e comentadores de plantão. Aqui há várias castas e, em breve, também teremos os kshatriyas, que na verdade já existem. São aqueles que andam pelas ruas e tentam sobreviver, enquanto todas essas castas anteriores que estão acima de nós, incluindo condes, príncipes, que flutuam pela superfície da internet. Esses vivem para o próprio prazer, comem bem, bebem do bom e do melhor e dormem maravilhosamente. Mas então, por que se preocupar? A Ucrânia é um país rico, para que ela fique ainda mais rica. Budanov, agora chefe do gabinete do presidente, propõe o quê? Propõe continuar a guerra por mais alguns anos também, em princípio. Bem, por que não? Drones são vendidos, munições são vendidas, o dinheiro circula, está tudo bem. Fala da Crimeia. Chan diz que é preciso aguentar e apertar os cintos. Qual é o objetivo principal? Agora vocês vão se surpreender com essas pessoas. Que na verdade entendem que a Crimeia é a Ucrânia, é uma coisa só. E ninguém jamais conseguirá romper essa ligação. Aparentemente, essas pessoas falam disso entre si todos os dias no gabinete do presidente. Essa ligação com a Crimeia não será rompida, pois para a maioria dos ucranianos, pelo menos 99%, isso não faz diferença. Primeiro, a pirâmide de Maslow. É preciso lembrar que lá temos as necessidades fisiológicas. Depois vem a segurança, e só depois vem todas essas coisas de autoexpressão, autoafirmação, necessidades fisiológicas. Isso é comer, beber e também se proteger das bombas. Quando drones sobrevoam você diariamente ou te empurram para uma van na esquina, não se pensa na Crimeia. Quem na Ucrânia está pensando na Crimeia? Bem, aqueles que vivem muito bem. E, consequentemente, isso é apenas algumas décimas de %, literalmente, da população da Ucrânia. E são esses, provavelmente, que pensam na Crimeia. Ou seja, alguns deputados e os que estão próximos a eles. Eles precisam ter um pouco de compreensão em relação ao que está acontecendo. Eu entendo o que eles veem em tudo isso. Além dos ataques bem-sucedidos contra o inimigo, ainda há problemas sociais que as afetam pessoalmente, relacionados ao fato de não haver gasolina. Isso é simplesmente um fato. As quedas de energia são grandes e o abastecimento de água frequentemente também, principalmente devido às interrupções elétricas, entre outros inconvenientes atuais.
por um grande objetivo, e o grande objetivo é voltar para casa. Enfim, crimeanos, quem me assiste? E se o seu principal objetivo, segundo Budanov, é voltar para casa, e casa, de novo segundo Budanov, é a Ucrânia. Por isso gasolina, eletricidade, necessidades próprias, tudo isso fica de lado. O principal é pensar em voltar para a Ucrânia, especialmente lembrando que foi essa mesma Ucrânia que cortou a Crimeia em 2014, também da luz e da água. Ou seja, se for assim, vamos bombardear, cortar a energia, cortar a água, tirar a gasolina e depois dizer, voltem para casa. O objetivo principal é algo com Budanov ultimamente. Bem, é isso. Depois, temos mais alguém. Vocês lembram das explosões em Vishnevo? É aquele Vishnevo onde detonaram aqueles projéteis, ou com urânio empobrecido, ou apenas projéteis comuns, mas as explosões foram tão fortes que destruíram metade da cidade. 80 casas quase até a fundação, destruídas. Eu literalmente li o relatório hoje, agora vou mostrar o vídeo para vocês. De tudo isso, e lá na verdade, as Forças Armadas da Ucrânia fizeram declarações muito interessantes. Vou mostrar isso depois ou inserir no vídeo. Afinal, o que foi declarado? Declararam que o local onde ocorreu a detonação não pertence às Forças Armadas da Ucrânia. Ou seja, há um complexo de prédios, ou um prédio só, cheio até o topo de algum tipo de munição. Tão potentes que explodiram metade desse próprio Vishnevo. E ninguém sabe para que serve isso, o que é isso. Ou seja, talvez até os projéteis pertençam às Forças Armadas da Ucrânia. Mas esse celeiro onde eles eram armazenados não pertence às Forças Armadas da Ucrânia. E, portanto, na opinião de um representante dessas próprias Forças Armadas, está tudo certo, tudo normal. O local em Vishnevoy, onde munições explodiram após bombardeio russo, não está subordinado nem sob a gestão pelas Forças Armadas da Ucrânia. A ordem do comandante-chefe das Forças Armadas da Ucrânia, que proíbe armazenar munições perto de áreas residenciais e civis, segue em vigor. Ou seja, está tudo certo? Você pode pegar algumas toneladas de munição, enfiar na casa do vizinho, do tio Kulha, e depois dizer, ah, isso é só um monte de projéteis, mas a casa é do tio Kulha. Ora, qual é, gente? Eu simplesmente me surpreendo com essa lógica. Para quem isso é feito, afinal? E depois ainda diz que esse tal representante expressa sinceras condolências aos civis que sofreram em consequência do ataque a Vishnevoy. Isso nem é estranho. Isso é muito estranho. E daí? E sobre a casa de Akrasha? Aquela mesma escala é uma brigada de combate onde torturavam, humilhavam e matavam os recrutas. Durante a investigação, foram descobertos mais 7 mortes de mobilizados. Lembro que essa mesma Skelia está subordinada diretamente ao Sirsk, mas o Sirsk não está a par. O Zelensky não está a par. Bom, algo está acontecendo nessa brigada e está acontecendo. 6 novos casos ocorreram no período do final de 25 até a primavera de 26, e mais um é datado de julho de 25. Jornalistas notam que a maioria dos falecidos chegou às unidades há menos de um mês e logo depois algo ocorreu. Então, bem, é uma coincidência sim. Aqui simplesmente listam os sobrenomes e nomes dos falecidos. E aos familiares só resta expressar condolências, minhas condolências. Um processo criminal foi aberto, mas ainda não está claro até que ponto promotores e outros realmente se mobilizaram. Por outro lado, em relação à Ucrânia, alguns países se mobilizaram, mas já não conseguem mais fornecer ajuda para ela. Ou seja, vendo como Volodymyr Alexandrovich está desenvolvendo a todo vapor flamingos, vários outros aparelhos voadores e mísseis balísticos. A própria Alemanha, por exemplo, declarou que a Ucrânia não precisa dos mísseis Taurus. E agora os Países Baixos também declararam o seguinte, que não é mais possível fornecer ajuda militar diretamente à Ucrânia. Isso foi declarado pela ministra da Defesa do país, Dylan Yeshugel-Zegerius. Segundo Yeshugel-Zegerius, agora ela vai pedir que outros países ajudem a Ucrânia. Como os Países Baixos já fizeram tudo o possível, não temos mais opções, afirma Yeshugel-Zegerius. Que fizemos muito, chegamos ao limite das nossas possibilidades, diz ela. Segundo ela, os Países Baixos gastaram 9 bilhões de euros em apoio militar à Ucrânia e planejaram mais 11 bilhões de euros em despesas adicionais. Separadamente, o país destinou 1 bilhão para o programa PURLI, no qual aliados europeus
pagam pelo fornecimento de armas americanas para Kiev. A Polônia também reduziu de 10 a 100 vezes e agora destina só algumas migalhas. E de repente surgiu a Bulgária no horizonte, que também declarou que não pode fornecer ajuda militar à Ucrânia, mas está disposta a consertar os equipamentos. O primeiro-ministro desse belo país declarou que seu país esgotou a possibilidade de fornecer ajuda militar à Ucrânia, mas poderia ajudar no conserto dos equipamentos. Fico curioso com o que eles ajudavam antes. Sinceramente, não ouvi falar de outro tipo de ajuda. Receber refugiados, claro, isso é ótimo. O país merece um agradecimento, mas quanto a outro tipo de ajuda, o que a Bulgária poderia oferecer? Alguns cavalos ou carroças, 2 arbas e 4 carroções. Mas isso é bom, isso é ótimo. É uma pena, claro, que essa festa de bondade infinita tenha acabado. Então vamos dar uma olhadinha nesses líderes poderosos. Já vimos o Kuleba, claro, junto com o Budanov. Ninguém vai ofuscá-los, eles estão simplesmente no auge da nossa, aparentemente, gratidão. Mas ainda assim, dá para tentar superar. Temos aqui o Tuka, que dança a dança do Tuka. Faz tempo que ele não aparecia. E ele fala sobre as vitórias. Sobre vitórias, vitórias, sobre vitórias. Não deu certo, não funcionou, não teve sorte, mas tem outros que conseguem tudo e têm sorte. Aqui, por exemplo, Ana Gobko, ou Gobko. Ela geralmente fica de pijama na cozinha com uma xícara, mas agora está em outro lugar. Talvez tenha ido para a sala, talvez seja uma migração dela, um refúgio forçado para ir à sala comum. Mas ela também conta que a Europa deve enviar militares para a Ucrânia. Para quê e por quê? Então vamos ouvir Ana Gobko. Sem Trump, a Ucrânia não avançará para a adesão à OTAN, porque Trump demonstrou sua posição pró-Rússia. Trump não vai mudar sua posição. A única coisa que o impede, como dizem, de aumentar a pressão sobre nós é a sociedade americana, cujo apoio à Ucrânia ainda é alto. Sim, eu não ouvi dizer que o apoio da sociedade americana fosse realmente tão alto. O apoio à Ucrânia é alto, mas talvez Ana Gobko, claro, entenda muito bem as correntes geopolíticas e também as tendências sociais em outros países. É hora de explicar à Europa que é preciso ajudar a Ucrânia a vencer, inclusive com militares e ajuda humanitária. Bem, já tem um. Não sei o que ela quer explicar para a Europa. Um líder forte já declarou que se de repente algum ministro de outros países ofender Zelensky, então de repente alguém das Forças Armadas da Ucrânia irá visitá-lo. Sério mesmo, online, foi isso que foi declarado. Bem, sobre como Ana Gobko pretende convencer outras pessoas no exterior, isso me faz pensar em várias coisas. Claro, depois desse personagem aqui, que se parece com alguns personagens de Star Wars. E ele, na sua época, foi autor de um projeto de lei sobre a proibição da coleta. Queria dizer galhos caídos, mas não, lenha acima de um determinado volume. E até conseguiram multar um velhinho porque ele guardava um toco extra no quintal dele. Ou seja, com o que pensa esse tal de Kamilchuk? Yura, bem, todos nós, eu acho, entendemos, né? E a Polônia pode ser grata a nós pelo final dos anos 80, começo dos anos 90, quando salvamos, desculpe, o traseiro deles porque eles não tinham nada. Os poloneses têm inveja dos ucranianos? Sim, têm inveja. Bem... Aqui sem comentários, sinceramente, eu nem sei por que isso foi dito, que a Ucrânia salvou a Polônia nos anos 80, nos anos 90. A Ucrânia salvou? Tio, mas a Ucrânia estava na miséria. Quem ela poderia ter salvado? Então, o que está acontecendo? Naquela época, eles só pensavam em como sobreviver. Eu não sei que estranhezas são essas. Não pergunte. Aqui sem comentários. E daí? E vamos dar uma olhada nesse personagem agora. Ele fala que Konstantinovka não foi capturada de jeito nenhum. Um herói de algum lugar, aparentemente algum super militar. O jovem Lenin parou de se passar por um Elton John jovem. Mas agora o formato dele é meio que um simbionte híbrido, por assim dizer. Faz parte da guerra cognitiva, sem surpresa aqui. Posso afirmar com responsabilidade que as posições russas em Konstantinivka são incertas, pois russos com bandeiras aparecem nas ruínas. Mostram ao mundo, mas principalmente à própria população, que isso é pela vitória. É difícil saber no que eles confiam, mas provavelmente querem mostrar que seu movimento é constante. Repito, nossa tarefa é conter. Que relógio bonito o jovem Lenin está usando. Maravilhoso. O desejo de controlar tudo e todos por meio do monitoramento do tempo e da gestão. Novamente, de certos processos organizacionais, isso é maravilhoso, é extremamente importante. Como diria o velho Lenin? Bem, o personagem de boné disse o que tinha a dizer, então eu sugiro que vocês o desliguem.
Ele cumpriu seu papel. Nós também, todos nós, estamos de parabéns. Escrevam nos comentários o que vocês acham sobre isso. Não se esqueçam de se inscrever no canal. Tchau a todos! Se tivéssemos fechado a economia, teríamos fechado os recursos deles. Lá, sim, eles têm VPN funcionando, têm acesso à internet, eles estão sob esse tipo de pressão, aos poucos vão apertando o cerco, estão virando aos poucos uma Coreia do Norte, mas, sabe como dizem pra nós, a revolta russa assusta pelo sangue. E sabe, eles demoram pra se preparar, mas quando vão, vão rápido. Isso é possível, mas precisamos criar condições. E o inimigo, o que ele faz? Antes de tudo, isso não é uma resposta, é pressão sobre uma sociedade cansada da guerra.